Vamos começar. Eu meditei desde o ano passado a respeito do Sermão da Montanha. Exatamente como começa o ministério de Jesus. Jesus já havia escolhido os seus discípulos, Jesus já havia passado pela provação do deserto, e ali seria a primeira maior pregação de Jesus. E meditando sobre isso, eu sempre tento trazer para o nosso tempo, o que aquelas pessoas daquele tempo estavam vivendo. E parece que é difícil você fazer essa comparação, do passado com o novo. E a gente encontra várias coincidências na Bíblia. Não coincidência, A Bíblia ela é muito atual. A Bíblia fala com a gente o tempo todo. A pregação de Jesus do Sermão da Montanha foi a primeira de muitas que ele fez no decorrer do seu ministério. Tinha milhares de pessoas nesse sermão e as pessoas estavam ali para ouvir a libertação. O povo judeu esperava a libertação do reinado de Roma, do Império de Roma, e Israel esperava esse Salvador. O povo judeu esperava esse Salvador. E veio Jesus, mas não do jeito que eles queriam. O momento que Israel estava vivendo naquele momento. E aí eu anotei algumas coisas para a gente entender. Israel estava sob o domínio do Império Romano. Na linguagem de hoje, a gente pode falar que estava sob um governo ruim, um governo mau. Coincidências, enfim. O povo estava religiosamente ativo, mas espiritualmente adoecido. Coincidentemente também, muitas igrejas estão adoecidas hoje. A gente vê isso nas igrejas, a gente vê nos nossos irmãos, e a igreja está adoecida, a fé é enfraquecida. E isso acontece também no dia de hoje. As pessoas conheciam a Deus por ouvir falar, mas não sentiam, as pessoas não sentiam mais Deus, só existia lei naquela época. A fé era externa, tudo que a gente fazia para mostrar a nossa fé. Da dízimo, das ofertas, como o Marcelo bem disse, ir na igreja nos domingos, a fé era só externa. Não existia mais a mudança do coração. As pessoas estavam vivendo uma fé legalista, uma fé fria. Coincidência ou não, isso existe também no mundo de hoje. O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de ensinamentos morais. Ele é a manifestação, o manifesto, gente, é um anúncio de boas novas, uma palavra de convencimento. Existem alguns manifestos aí na história, principalmente aí para quem conhece o socialismo. Karl Marx fez um manifesto criticando tudo que havia do capitalismo. E, enfim, isso que é um manifesto é mudar, criticar aquilo que está acontecendo, e não que seja bom ou ruim, tá? Mas no caso de Jesus queria mudar toda aquela história que estava acontecendo. As pessoas tinham essa fé morta, adoecida, as pessoas tinham um governo ruim, e as pessoas conheciam a Deus só por ouvir falar. E Jesus queria mudar aquela história. Jesus veio para mudar aquela história. E a fé, o Sermão da Montanha, ele é um manifesto do reino de Deus. A partir da pregação de Jesus, a gente pode perceber quem somos no reino de Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo na igreja, o que Deus quer com a nossa vida, mas Jesus veio mostrar isso, o que é a nossa vida com Ele, o que é viver com Jesus, o que é viver para o reino. Como temos que viver em prol do reino? O que a gente tem que fazer para o reino existir? O fato de vocês fazerem seus dízimos e suas ofertas é viver em prol do reino. É trazer vida para o reino de Deus. Isso é uma maneira de viver em prol do reino. Fazer uma pregação, falar de Jesus com seus amigos, com a sua família, é viver em prol do reino. E também qual o coração que Deus deseja da gente. E Jesus veio trazer essa revelação
de como a gente deve se portar. Então esse é o panorama, por isso que eu fiz um paralelo aí com o meu final do ano, porque esse era o panorama que as pessoas estavam vivendo naquela época. E todos os dias é dia de se arrepender, é dia de fazer diferente, é dia de pedir perdão. E eu não entendia isso até quando eu comecei a preparar esse sermão para vocês. Porque a gente acha que a gente vai se arrepender no dia que a gente encontra Jesus, a gente aceita Jesus, né? Que quem aceita a gente, na verdade, é Jesus. E aí a gente acha que tudo está zerado. A gente não precisa mais se arrepender, não precisa fazer mais coisas novas. E não é assim que acontece. O arrependimento ele tem que ser diário. Se arrepender da cultura que a gente tem sem Deus. Eu sempre ouço falar, né, de muita gente, não, eu agradeço, e não é ruim não, tá, gente? Eu sempre agradeço a Deus quando eu levanto, quando eu deito, faço isso todos os dias, e me soa como se fosse ser honesto, sabe? Ser honesto hoje parece que é uma qualidade, nossa, o cara é honesto, a pessoa é honesta, mas não é obrigação. Agradecer a Deus quando a gente acorda, quando a gente dorme, é uma obrigação. Não é algo sobrenatural. Então a gente faz isso como se fosse algo extraordinário na nossa vida. E não é. E as pessoas daquela época viviam dessa forma. Viviam fazendo para Deus aquilo que eles ouviram falar. Não tinha mais sentimento. Não tinha mudança nas palavras nem no comportamento do povo de Deus. Deus passou a ser só a lei. Só a lei. A partir de então a gente começa a entender o coração que Deus quer para a nossa vida. Então o que Jesus veio dizer para a gente através do Sermão da Montanha? Não basta parecer justo, que era o que os judeus pareciam, justos. A transformação deve vir de dentro. A transformação deve mudar você por dentro, de dentro para fora. E quando você se transforma de dentro para fora, a sua vida é outra. Assim como os meus irmãos e a minha mãe falou nesse encontro, que minha vida foi totalmente outra. Então, essa transformação que Jesus veio trazer para a nossa vida. Quando Jesus começa o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, começa falando sobre felicidade, que são as bem-aventuranças. Mas não é uma felicidade que conhecemos. Jesus mostra uma felicidade que nasce do arrependimento, rendição e de uma nova vida. E aí eu separei 2 versículos que mostram exatamente o que Jesus queria da gente naquele Sermão da Montanha. Quando começa o arrependimento e a mudança de coração. Está em Mateus 5, 23 e 24. Esse. E começa assim, na verdade Jesus está falando como que os cristãos devem ser sal da terra, depois fala sobre o homicídio, e nessa parte do homicídio, Jesus diz assim, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta, apresenta a tua oferta. E nesses 2 versículos é o que eu vou trabalhar mais agora com vocês. A partir desses versículos eu entendi que Jesus não estava nem aí, porque as pessoas estavam levando ou fazendo em nome de Deus ou para Deus, falando que era para Deus. Jesus queria o coração das pessoas. E muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente faz as nossas orações com um monte de carga que tem do passado, um monte de mágoas, um monte de arrependimentos que precisam ser arrependidos de verdade. E a gente vai cultuando a Deus dessa forma, sem se arrepender de verdade, sem pedir perdão de verdade. E parece que a nossa vida com Deus não flui. Precisa muita coisa acontecer. E Jesus ele começa abordando a felicidade não à toa, porque ele quer ressaltar essa coisa boa que tem dentro de nós, né? Porque ele criou nós, existe
felicidade, alegria dentro de nós, que não vem da gente nem do mundo, vem de Deus. E ele começa a ressaltar essas boas-aventuranças. E já no primeiro capítulo do Sermão da Montanha, é possível perceber o que Jesus espera das pessoas. Jesus está dizendo nesse texto que religião sem arrependimento não impressiona Deus. Não adianta igreja de domingo e ser de quinta-feira se não tem arrependimento verdadeiro. Deus, ele não vai se agradar somente de você. E é lógico que é importante, gente, eu não quero tirar a importância de estar na igreja, que eu sei que às vezes é difícil, a gente vai sem vontade, a gente vai sem querer, a gente chega sujo na igreja de várias formas, e eu cheguei assim, e a gente não deve desistir. Mas a gente não deve permanecer dessa forma. Jesus, ele aceita a gente como é, mas ele quer transformar a nossa vida. Então não é para você se manter do jeito que você chegou, é para você transformar. Então Jesus começa a entrar na sua vida quando você começa a se transformar. Adoração sem reconciliação não sobe aos céus. E a outra coisa também que a gente faz muito é adorar ao Senhor sem realmente sentir o que a gente está adorando, né? O que a gente está fazendo. A adoração, ela é uma proximidade muito maior do que uma oração, por exemplo, a Deus. A gente chega mais próximo a Deus através da adoração. E às vezes não tem arrependimento antes da adoração, só tem uma adoração vazia. Não existe vida nova sem acerto de vida. E aqui a gente começa a falar sobre os arrependimentos que a gente precisa ter. Mudar de vida é a gente esquecer tudo que tudo que a gente acha que é realmente certo, as nossas convicções, as nossas verdades. Paulo, quando começou o ministério com Jesus, ele teve que deixar tudo que ele conhecia. E ele era um estudante da época sábio. Ele seria a promessa dos fariseus da época. E ele teve que abandonar todo o seu conhecimento para começar de novo. Porque não importava o que ele sabia. Não importava mais a convicção dele. Ele matava por conta da convicção dele. Mas ele queria uma vida nova. Então ele decidiu esquecer de tudo e começar uma vida com Jesus. O que Jesus tem para mim? O que eu tenho que fazer para Jesus para ter essa vida diferente e essa vida nova? E ele começou o ministério mudando a própria história. Antes de irmos para o altar, Deus quer que mudemos o nosso coração. Não existe uma vida nova se não permitirmos que nosso coração seja tratado. E a igreja é o lugar de tratamento do coração. A gente vem para a igreja para receber a palavra e deixar que o nosso coração seja transformado. A palavra, ela é transformadora, ela é viva e eficaz. Então a gente está aqui para que essa palavra mude o nosso coração. E para mudar o coração, a gente tem que se arrepender de tudo que a gente acha que é verdade na nossa vida. Por isso que Paulo fez da forma que fez. Porque senão não há transformação. Jesus confronta a multidão várias vezes dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. No capítulo 5 mesmo do Sermão da Montanha, que é 5, 6 e 7, no capítulo 5 você vê Jesus falando várias vezes isso. Vocês ouviram o que foi dito. A gente ouviu dos nossos avós, dos nossos antepassados, a gente ouviu tanta coisa que a gente ouviu, mas eu, porém, vos digo. É outra história, é outra forma de aceitar a Deus, é outra forma de viver o reino de Deus. E Jesus toda vez interrompe o Sermão da Montanha dizendo isso. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. E continua. Jesus quer quebrar todas as convicções que temos. Jesus quer quebrar as nossas crenças antigas e gerar transformação verdadeira. Eu me lembro de ter estado, né, nesse momento de rebeldia, e o agressor, ele também sofre, tá, gente? Quem xinga, quem maltrata, ele também sofre, porque ele não consegue se achar.
Ele vive dentro de uma verdade que afasta ele de qualquer pessoa. Eu me afastava das pessoas porque as minhas palavras eram duras. E as pessoas não queriam ouvir daquele. E por mais que fosse algo verdadeiro, as pessoas não queriam ouvir daquela forma, não queriam ser atacado. A gente não quer ser atacado, né? A gente quer receber uma palavra de carinho. E principalmente quando a gente erra. Principalmente quando a gente está errado, né? A gente quer um afago, a gente não quer uma faca. Cara de pau a gente, né? Mas o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, e a gente quer compreensão. E o único que tem essa compreensão pra gente é Jesus. A nossa família não vai ter essa compreensão. Eu não tinha compreensão com a minha família. Então eu acusava, eu falava palavras duras, eu magoava as pessoas. E quem é feliz em ter isso como vida, né? Ser um magoador de pessoas. Esse era o legado que eu queria deixar. Esse era o tipo de pessoa que eu queria ser. Enfim, Jesus ele sempre acolhe, e todo o sermão da montanha vem para desmentir tudo aquilo que a gente acreditava como verdade. Principalmente ao povo judeu, não só desmentir, né, a crença. E a crença que eu digo, gente, é a crença que a gente cria, tá? Porque a palavra de Deus, ela continua. O Velho Testamento, ele continua. Mas a gente cria uma crença em volta disso, e aquela verdade a gente vai sendo legalista, sabe? A gente chega uma mulher adulta, a gente quer apedrejar. Chega alguém pecando, errando, a gente quer que vá para o inferno. E foi assim. Foi assim durante o Velho Testamento. Muitos de nós começamos o ano com novos planos, novas metas e novos sonhos, mas ainda carregamos as mesmas mágoas, as mesmas feridas e os mesmos pecados escondidos. O perdão ele está muito ligado com arrependimento, porque o perdão, para você perdoar, você tem que se arrepender da sua própria certeza. Às vezes você feriu alguém, ou às vezes você foi ferido, e você fala, não vou mais falar com essa pessoa. A pessoa me feriu, me machucou. E essa convicção que fica dentro de você te afasta das pessoas. E você tem que se arrepender dessa própria convicção e começar uma história nova. Então, o arrependimento está muito ligado ao perdão, está muito próximo ao perdão. Por isso que para começar uma vida nova em 2026, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa parar de carregar as nossas feridas do passado e começar realmente uma vida nova. Quando Jesus fala em Mateus 5:23, Jesus quer dizer, pare o culto, pare tudo que vocês estão fazendo, pare. Pare de ofertar, pare com a religiosidade, pare com as suas convicções, pare de ser o dono da razão, pare de carregar as suas mágoas. Pare com tudo. Respira e começa de novo. Começa de novo a sua história. Deixe tudo isso que tem ferido você esse tempo todo, deixa para trás. Seja a sua nova história com Jesus, não com as suas convicções. Entenda que Deus valoriza mais relacionamentos restaurados do que rituais aparentemente perfeitos. Não adianta abrir nossos braços em adoração e o nosso coração continuar fechado. Esse 2026, Deus quer muito mais que você conquiste o amor da sua família do que um carro novo. Deus quer que você conquiste muito mais o amor das pessoas que estão próximas de você do que o emprego novo. Deus ele se importa com todas essas coisas também. Ele sabe que financeiramente, no mundo de hoje, né, a gente precisa ter alguma quantia para sobreviver. Senão a gente passa fome. E a pobreza, ela é triste. A pobreza, ela traz tristeza. Então Deus não quer você pobre. Deus ele vai suprir.
Mas não é isso que ele está procurando em você. Ele está procurando um coração novo. Ele não está procurando as suas conquistas de 2026. Ele está procurando seu novo coração em 2026. Não haverá arrependimento se o orgulho estiver no governo. Enquanto o orgulho governar a gente não consegue se arrepender. Enquanto a gente for cheio de si, a gente não consegue se arrepender. Enquanto a gente não aceita a nossa história com um novo Senhor, com um novo guia, a gente não consegue se arrepender. As mágoas que você carrega por orgulho, falta de arrependimento deixará a sua vida amarga. E a amargura se tornará a distância de você, entre você e Deus. E a vida longe de Deus se tornará uma vida sem alegria. Para podermos viver uma vida nova, feliz vida nova, né? É preciso se despir do velho homem, das certezas, das autossuficiência e principalmente do senhorio da própria vida. Então, se você acha que você é capaz de fazer, porque você é dono da sua própria vida, pode ter certeza que é a grande receita do fracasso. Enquanto a gente faz por nós mesmos, enquanto a gente vive das nossas convicções, é uma grande receita para o próprio fracasso. Eu fracassei bastante vezes. E uma das coisas que eu falei nessa conversa com a minha família, por eu ser cheio de convicções, por eu ser um jovem rebelde, por eu achar que sabia de tantas coisas, eu fracassei bastante. E foi permissão de Deus que eu fracassasse bastante, porque senão eu não chegaria ao arrependimento. Então, enquanto a gente está fracassando na vida, a gente tem que entender o porquê do fracasso. O que Deus quer trabalhar em nós com esse fracasso? O que Deus quer mudar em nós com esse fracasso? Senão a gente vai continuar fracassando. Se a gente não achar que o fracasso é um aprendizado, a gente vai continuar fracassando. E a vida com Deus pode ter falha, sim, mas tudo que Deus trabalha, e entender isso para mim foi difícil, foi demorado, porque tudo que Deus trabalha na nossa vida, Ele está olhando de cima. Ele sabe exatamente aonde a gente vai parar. É igual a gente olhar essa rua aqui, esse bairro, por um drone. Deus sabe exatamente as ruas, quando o carro vai vir, quando o carro vai passar. E Deus está olhando de cima. Deus está olhando para a gente de cima. Ele não está olhando nas nossas limitações, no nosso amanhã, no nosso não poder pagar uma conta. Deus está olhando além disso. Deus não quer só que você pague a conta de amanhã. Deus não quer só que você vá trabalhar amanhã. Deus quer muito mais de você. Deus quer que você se levante e viva uma vida nova. Que você viva uma vida diferente. E para isso você precisa se arrepender. E o arrependimento é diário. Arrepender-se é entregar a história na mão de Jesus. É fundamental lembrarmos que o arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mente e mudança de direção. É entregar a vida nas mãos do verdadeiro dono. Se vocês me ouvirem falar com qualquer pessoa na rua a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, vocês sempre vão ouvir eu dizer: existem duas coisas que mudam completamente o rumo da nossa história: arrependimento e perdão. É uma coisa que eu sempre falo. Por isso que eu achei que até seria mais fácil falar aqui na frente de vocês, mas nunca é fácil. E eu sempre falo, arrependimento e perdão muda qualquer história. Você está indo para frente e você volta. Isso vai mudar o seu caminho. Eu estou indo para o lado e eu mudo para o outro lado. O arrependimento é isso, ele vai mudar completamente o rumo da sua história. E eu vivo isso. Eu não falo só sobre isso, eu vivo isso. Se eu precisar me arrepender hoje, eu me arrependo. Se eu precisar pedir perdão hoje, eu me peço perdão. Eu não tenho mais problema com as minhas convicções. Eu não quero viver para mim. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver um novo caminho. E eu tenho que aprender isso todos os dias. A gente tem que aprender e viver isso todos os dias. Porque senão a nossa vida vai ser igual a vida do povo judeu. Vai ter um governo ruim para sempre, vai ser governado por um governo ruim.
vai ser perseguido para sempre, vai ter a sua fé adoecida, porque a igreja era adoecida, os sacerdotes da época já estavam adoecidos, e vai mostrar Deus apenas indo na igreja e lendo a Bíblia. Eu nem digo, então a gente que lê a Bíblia ainda é bom, mas indo para a igreja domingo, e às vezes na quinta-feira, e às vezes, né, no domingo, falando que mudou de vida. Você não mudou. Você não mudou. Você está só querendo mostrar para os outros que você quer ser diferente. E você não mudou. Quando decidimos aceitar Jesus como Senhor da nossa história, dizemos: não sou mais o centro, não sou eu o centro da minha história, não sou eu o centro da minha vida. Minhas vontades não me governam, meu desejo não me governa, minha vontade de querer um carro novo, de querer um emprego novo, não me governa. Se não for a vontade de Deus, não é o que eu vou fazer. Não é isso que vai me guiar. Minha vida pertence a Jesus. Então, a partir do momento que a gente tem um Senhor, que a gente tem um caminho, que a gente entrega essa vida a Jesus, a nossa história começa a ser diferente. Jesus não quer ser um capítulo na nossa história. Jesus, ele quer ser a própria história da nossa vida. Ele não quer uma passagem. Deus, ele quer ficar. Jesus, ele quer ficar na nossa vida. Exemplos práticos para a gente começar uma nova vida e começar um feliz 2026, feliz nova vida. Eu separei aqui 3 exemplos práticos que a gente pode viver para ter uma vida diferente, um caminho diferente, uma vida nova. E eu não consegui abandonar um tema que é o arrependimento relacional. Eu não queria falar tanto do perdão, não queria focar tanto no perdão, mas o perdão, como eu já disse para vocês, eles estão ligados com o arrependimento. Não dá para a gente se arrepender sem perdoar. Eu sempre ouvi de alguns líderes, né? E pedir perdão também, arrependimento, né? Quando eu era adolescente, jovem, e ia ter algum aconselhamento, eu falava que errei, aonde errei. Aí fala: se arrependa e peça perdão. Se arrependa e peça perdão. Se arrependa e peça perdão. Então é isso. O arrependimento, ele está totalmente ligado ao perdão. O arrependimento relacional: perdoar quem te feriu, pedir perdão e restaurar pontes. Eu já tinha abordado com vocês. O perdão está totalmente relacionado ao arrependimento. Perdoar, muitas vezes, é se arrepender da própria razão e dar espaço à vontade de Deus. Ter aquela conversa, muitas vezes adiada. Já vi muitas pessoas não conseguir conversar por falta de perdão, e a pessoa familiar, ente querido, morrer antes da conversa. Não consegue pedir perdão, não consegue ter contato com o familiar e não consegue se arrepender. E a pessoa vai embora. Passa o tempo da pessoa na terra e ele não consegue se arrepender nem pedir perdão. Então é tempo da gente ter essas conversas que foram adiadas. Há muito tempo adiado. Tem gente que passa uma vida inteira sem conversar com a pessoa por falta de perdão. Resgatar os que foram deixados para trás. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas, a gente magoou, a gente entristeceu e a gente simplesmente deixou de lado, a gente nem quer contato, né? A gente se afasta. Então é hora de correr atrás desses perdidos. Está um pouco ligado aí com a conversa adiada, mas às vezes a gente até conversa, mas a gente não quer próximo. A gente quer que eles sigam as vidas deles e a gente siga a nossa. E desistir de carregar os pesos antigos. Tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que você fica carregando. Uma conversa que eu tive com a minha esposa uma vez,
A gente no carro, e eu falei para ela, a mágoa, ela te leva exatamente no lugar no lugar e data onde você foi magoada, né? Basta você lembrar agora. Você vai lembrar exatamente do lugar, vai lembrar exatamente da pessoa, vai lembrar exatamente o que ela te disse. Porque é uma prisão. Você está preso nessa mágoa. Você está preso lá no passado. Você não consegue viver porque você está preso, você está acorrentado. Então a sua vida não vai ser diferente. Porque ainda você vive o passado. Arrependimento de prioridades. E aqui foi algo que Deus falou muito comigo. Porque tirar Deus do tempo de sobra e colocar Ele realmente no lugar que Ele merece é difícil. A gente sempre dá o espaço para Deus do tempo que está sobrando para a gente. Deus não é o dono do nosso tempo. Deus é dono do tempo que sobra. Se sobrar tempo eu vou para a igreja, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia, se sobrar tempo eu converso com meu irmão, se sobrar tempo eu faço alguma coisa. Então Deus sempre está no tempo que sobra. E isso é uma coisa também que eu tenho que me policiar. Porque Deus é dono do meu tempo todo, Ele é dono da minha vida. E eu não posso querer estar com Deus só quando sobra um tempinho. Vida devocional real. Eu não sei quem tem costume de fazer devocionais, eu tenho costume, eu faço todos os dias, leio um versículo, leio um capítulo, eu nunca leio só um versículo. E mesmo assim, eu não consigo enxergar ela como real. Porque é o tempinho que sobra. Como eu comecei falando com vocês, né? É o tempinho que sobra. Aí eu vou lá, faço a devocional rapidinho, nesse tempo que está sobrando, e volto lá para a minha vida real, né? Aquela que eu acho que é real. Decisões alinhadas com a palavra. Quanto tempo a gente deixou de tomar as decisões alinhadas com a palavra de Deus, né? Sempre que vou tomar uma decisão, sempre que quero tomar uma decisão, meu joelho primeiro vai no chão. Eu falo, converso com Deus a respeito do caminho que eu vou seguir. E se der tudo certo, gente, a gente tem a mania de achar que Deus vai colocar a gente exatamente no lugar que não é para a gente estar. Mas a gente está no lugar exatamente onde Deus quer que a gente esteja. E não importa para quê, se é para o bom ou é para o ruim. Porque no bom a gente glorifica a Deus e no ruim a gente aprende. Então a gente sempre está exatamente no lugar que a gente deve estar com Deus. E eu não me importo, muitas vezes, de passar por alguma aprovação, porque eu sei que Deus quer me ensinar nessa aprovação. Então não tenho problema de não ser tão bom quanto eu estou esperando, de não ser tão bom quanto aquilo que eu quero, que eu orei, né? E eu simplesmente aceito o plano de Deus, porque eu orei, porque eu coloquei a palavra de Deus na frente das minhas decisões. Menos distração e mais presença de Deus. E aqui que está o grande mal da humanidade de hoje, né? Quantas coisas nos distraem, né? TikTok, Facebook, Reels, Jornal Nacional, novela, enfim. Quantas coisas nos distraem, né? Jogo de futebol. Quantas distrações que a gente tem? Namorado, esposa, filhos, trabalho, problema no carro. Quantas coisas são mais importantes do que estar com Deus, né? E aqui eu estou falando aleatoriamente, né? Se a gente for colocar, realmente fazer uma lista, é interminável de quantas coisas são mais importantes para Deus na nossa vida. E aqui a gente tem que aprender a lidar exatamente com o que existe, com aquilo que a gente tem que fazer realmente. Se quebrou um carro, a gente vai ter que arrumar. A gente está com um problema na família, a gente vai ter que parar para conversar. E exatamente adequar esse tempo no que Deus está, no tempo que Deus está com a gente. Porque a gente não vai deixar de viver essas coisas. A vida é uma vida real, a vida é verdadeira. Vai ter problemas. Então a gente tem que alinhar o tempo com Deus exatamente com essas coisas. Só que primeiro é Deus. E depois as coisas que eu tenho que arrumar. Arrependimento de autonomia. E aqui é o calcanhar de Aquiles, né? Autonomia é a pessoa que se acha autossuficiente, né? Eu já falei algumas vezes aqui.
Largar dessa autonomia é difícil, né? Porque às vezes a gente ora e fala, Deus, pega aqui esse problema, não, mas eu vou arrumar. Aí eu volto lá, pego o problema. Eu tenho que pagar essa conta, me meti nessa conta, Deus me ajude, não sei como eu vou fazer. Não, mas eu vou lá no banco, vou fazer um empréstimo, acho que eu consigo resolver mais rápido. Essa é a nossa autonomia. Olha quanta gente erra na nossa autonomia, né? Olha quanta coisa a gente deixa de ver a glória de Deus, né? Ele quer um coração novo. Desculpa. Orar antes de decidir. Tá ligado também à vida devocional, né? A gente vai orar antes de decidir. Antes de fazer o empréstimo no banco, eu vou orar. Não vou fazer o empréstimo no banco para pagar a conta. Eu vou orar a Deus. Deus, é isso que eu tenho que fazer? É isso que estava preparado para mim, Senhor? E as coisas vão desenrolar de maneira sobrenatural. Acontece comigo todos os dias, gente. Quando eu oro, quando eu falo com Deus. Deus, é isso mesmo? É essa situação? Que é desse jeito que eu vou resolver? E as coisas tomam um rumo totalmente diferente, porque simplesmente eu orei. Buscar direção espiritual. E é orando, né, gente, que busca essa orientação espiritual. Deus, ele quer falar com a gente em espírito também. Às vezes é em sonho, tá? Às vezes em oração. Às vezes no louvor. O Espírito de Deus está entre nós. O Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E quantas vezes eu fui alertado pelo Espírito Santo? Quantas vezes, Zé Maria? Quantas vezes? Quantos lugares? Para viver do seu jeito, pare de viver do seu jeito e viva do jeito de Deus. Eu não sei o quanto vocês têm para se arrepender, quantas coisas vocês fizeram, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, viver do jeito que quis não foi bom. Porque tem a máxima da igreja, né? A gente começa a procurar Deus pela dor, pelo amor ou pela dor, né? Eu sempre ouve isso. E a gente está aqui pela dor. Eu tenho certeza que 99,9% está aqui pela dor. E eu sou um que está aqui pela dor. Então deixa de viver do seu jeito. Viva do jeito de Deus. Deus tem coisa melhor, tem coisa maior para a gente. A vida começa quando o nosso controle da nossa própria vida termina. A vida com Deus começa quando o nosso controle sai de nossas mãos e passa para Deus. E como será o nosso 2026, gente? Esses foram exemplos práticos que eu dei para vocês, tá? De como vocês devem levar esses arrependimentos para 2026, para realmente ter uma vida diferente, para ter uma história nova, momentos novos, e como que Deus quer que seja o nosso ano, né? Uma coisa eu tenho certeza, gente. Deus não quer apenas um ano novo. Deus quer que o nosso coração seja novo. Deus procura na gente um coração novo. Ele quer uma mente nova. A gente tem que pensar diferente, a gente tem que viver diferente. A gente tem que mudar a nossa história a partir de Deus, a partir de Jesus. A felicidade que você procura não está naquilo que você vai conquistar em 2026. Mas em quem vai governar a sua vida em 2026. Eu tomei essa decisão há alguns anos da minha vida e eu deixei essa decisão escapar pelos meus dedos. E como eu falei para vocês, a gente procura Deus pela dor, pelo sofrimento. E muitos aqui já conhecem minha história, e depois de muito sofrimento eu voltei, graças à misericórdia de Deus, e passei a viver essa nova história. Por uma escolha. Eu não quero ser mais o Senhor da minha vida. Eu não quero mais magoar as pessoas. Eu não quero fazer mais ninguém chorar. Eu quero ser um bom marido para minha esposa. Eu quero ser um bom pai para minha filha. Eu quero ser um bom filho para minha mãe. Eu quero ser um bom funcionário, um bom empreendedor. Eu quero isso para minha vida. Mas não sou eu que vai fazer isso. É o Senhor da minha vida que vai me ajudar a conquistar essas coisas.
É Jesus que vai me colocar nesse caminho. De eu saber me arrepender, de olhar um caminho errado e não seguir por esse caminho errado. É Deus que vai mudar a minha história, é Jesus que vai mudar o meu caminho. Então, quando eu fiz essa escolha, gente, quando eu escolhi Jesus, a minha história, ela entrou numa nova rota. Eu vivo um novo caminho. As pessoas falam isso de mim. E não é mérito, tá, gente? Mas é bom você perceber que você está mudando. É bom alguém falar, você mudou. Você mudou de verdade. Eu ouvi uma vez que a gente tem que mudar a nossa história ao ponto de quando a gente falar de quem a gente era, as pessoas não vão acreditar. E hoje é assim. Hoje eu falo os erros que eu cometi na vida e as pessoas não acreditam. Falam, isso não é você. Isso não vem de você. E vocês têm que ser assim também na sua casa, na sua família, para os seus filhos. Não, meu pai mudou 1000%. Minha mãe é outra pessoa. Meu chefe, 1000%, não tenho o que falar dele. Minha filha é uma bênção na minha vida. Os pais gostam de falar isso, né? Minha filha é um presente de Deus. Isso é possível acontecer, gente. Isso é possível acontecer com arrependimento. Com arrependimento. A história de vocês podem mudar com arrependimento. E nada melhor do que um ano novo, um ano de 2026, para começar isso. Não espere chegar lá no final do ano para vocês pararem, sentar, pensar, como eu errei, quantas coisas eu errei. Comece agora a fazer diferente. Você vai ver resultado, as pessoas em sua volta vão ver resultado e sua vida será diferente. Amém? Deus abençoe.